Fala, concurseiro, tudo jóia? Me chamo Marlon Zaratini. Nesse vídeo aqui vou dar algumas dicas para você que está se preparando para o concurso público da Prefeitura Municipal de Maracaju, né? Esse concurso aí que em breve teremos a prova, já tem prova marcada aí, o edital aberto, então bora estudar e, consequentemente, vou dar algumas dicas aí para você, que é um conteúdo aí da matéria de português que é cobrado praticamente em todos os concursos públicos, do concurso de nível fundamental ao nível superior. Então, com certeza na sua prova, né, no seu edital está lá interpretação, compreensão de textos, né? Então, é importantíssimo essas dicas que eu vou te dar. E vamos iniciar aqui. Primeiramente, eu estou retirando esse conteúdo, é um e-book essencial para concursos públicos, que aborda informática, português e raciocínio lógico. Né? Esse e-book aí, ele é um apanhado do que cai em todos os editais de concurso público e com certeza vai te ajudar nesse concurso de Maracaju. Além disso, você vai ter acesso a um grupo VIP, né, com conteúdos exclusivos de português, RLM, informática e dicas, né, de quem já foi aprovado de como acertar questões dessas matérias. Então, caso você queira adquirir esse e-book e, consequentemente, fazer parte desse grupo VIP que vai te dar dicas aí nessas matérias, principalmente para você que está se preparando para esse concurso, vai ter dicas específicas. Clica aqui na inscrição, na descrição e compre o teu e-book. Vamos lá, galera, começar aqui a nossa dicas de interpretação e compreensão de textos. Vamos lá, iniciar. Primeiramente, dicas de interpretação e compreensão de textos. Ou seja, ler o texto e pesquisar as palavras que não conhece. Isso mesmo, galera. O que acontece? A gente não sabe que texto que vai ser usado na sua prova da Prefeitura de Maracaju. Não sabemos quais textos serão usados. Então, o que acontece? Quanto mais você conhece, às vezes cai uma palavra lá, uma palavra, por exemplo, usada muito em questões defeso. Defeso é proibido. Então, vamos dizer que ele pergunte na palavra tal, é defeso, contrariar as leis brasileiras em um texto, e ele pergunta qual é o significado da palavra defeso. Então, toda vez que você vê uma palavra diferente, vá lá no Google, pesquisa essa palavra, anota no teu caderno. É uma questão que todo mundo vai errar e você vai acertar. Outra dica de interpretação é ler com atenção o comando do enunciado antes de ler o texto, pois há questões menos complexas que podem ser respondidas por não serem de interpretação ou mesmo estarem explícitas no texto. Ou seja, às vezes você pega uma questão, tem um texto enorme, enorme, e vem a questão embaixo. Porém, a prova de concurso público não é somente de quem estudou mais, é também uma forma de ver a forma de escolher o candidato que melhor resolve problemas. Então, às vezes, a banca coloca um texto enorme e a pergunta embaixo não é de interpretação. E que o aluno faz? Ele vai direto no texto, lê todo aquele texto e vai ver que é uma questão que poderia ser resolvida sem o texto. Então você perdeu muito tempo lendo aquele texto. Ou mesmo é uma questão que você leu a alternativa, a questão, e você vê que você não precisa ler todo o texto. Você lê só ali, na introdução você consegue resolver a questão. Então você ganhou tempo. Às vezes isso faz a diferença na sua nota. Então, primeiro leia a questão, depois o texto, tá ok? Outra dica, leia 2 vezes o texto da prova, pois a primeira leitura deve ser despretensiosa e rápida, visando apenas identificar o assunto principal e não se importando
caso não o compreenda. Já na segunda, busque ler com calma, analisando o contexto, visando compreender os detalhes, visando sanar as dúvidas que restaram. Então aqui o que acontece, galera, depois, como disse, de você ler a questão, ver que é uma questão de interpretação, que você terá que ler o texto, aí não tem jeito. Teremos que ler aquele texto uma vez. A primeira leitura é a leitura rápida, você vai passando o olho, pegando o que aquele texto vai te dizer. Você não se apega tanto aos detalhes, entendeu? Porque você vai ali, você vai se ambientar com o que o autor está te passando. E já a segunda leitura, que você já conhece mais ou menos do que está falando, aí sim você vai fazer aquela leitura já analisando algumas coisas, uma leitura mais lenta, e aí sim você vai fazer a questão, tá ok? Então é uma forma de você ir bem nas questões de interpretação. Confundir a sua opinião com a opinião de quem escreveu o texto. Então é outra forma que as bancas fazem, né? Confundir a sua opinião com a opinião de quem escreveu o texto. Então eles fazem essa confusão na mente ali do candidato. Entender as principais ideias do texto que normalmente estão na tese, início do texto e conclusão no final do texto. Ou seja, o que quer dizer com isso? Quando você pega um texto enorme, você tem a introdução, desenvolvimento, conclusão. Você lendo a introdução, o primeiro parágrafo e a conclusão, o último parágrafo, provavelmente você já vai entender do que aquele texto se trata, né? Por exemplo, um texto criticando a violência no país, né? Você coloca lá os dados. No Brasil morreram tantas pessoas no período tal, mostrando a ineficácia do poder público por conta disso, disso, disso. Na introdução você já sabe ali que vai falar algo relacionado à segurança pública. Então, isso é muito importante. Então, é uma dica de você ler a tese e a conclusão com atenção. Ao ler, sublinhe as partes do texto na prova, o qual você acreditar ter importância quanto à temática discutida. É aquela dica que eu falei para você lá em cima. Você lê o texto duas vezes. Primeira vez é passada de olho, é aquela leitura rápida. Você passou, leu, viu do que se trata, do que o autor falou. Na segunda é a leitura detalhada. Nessa leitura detalhada, você vai estar com a caneta na hora da sua prova. Você vai grifando embaixo as coisas que você achou mais importante. Ah, o autor A diz isso. No entanto, o autor B diz isso, ou seja, o autor B contrariou A. Risca a opinião do autor A. Risca a opinião do autor B. Com certeza, na hora que você lê, na hora que você for fazer a questão, vai ficar muito mais fácil você chegar naquelas informações, né? Você visualmente vai estar ali sublinhadas as partes mais importantes do texto. E principais erros na compreensão e interpretação de textos, que é a forma que a banca usa para te enganar nas alternativas de questões, que é extrapolar o texto. Mesmo assunto, mas extrapola. Vamos dizer, um texto sobre violência no Brasil. Ok, fala dados de violência, de morte, assassinatos, roubo. Beleza, e aí na primeira alternativa vai estar escrito: a segurança pública, os homicídios é um resultado de uma ineficácia na segurança pública no mundo. O texto falou sobre dados do Brasil o tempo todo. Qual que foi a extrapolação? Ele incluiu o mundo. Está errado que o homicídio é a ineficácia da segurança pública? Sim, mas ele em nenhum momento no texto se referiu ao mundo. No texto, vamos dizer que ele estava se referindo ao Brasil. Ele extrapolou o texto. Limitar ou restringir o texto. Aqui já é o contrário.
que ele faz aqui? Ele simplesmente pega todo o texto e pega somente uma pequena parte do texto e diz que fala o texto, vamos dizer que o texto tratou sobre violência, problemas na educação pública, problemas familiares como condição como coisas que prejudicam o desenvolvimento do país. Aí ele coloca na alternativa que somente a falta de segurança pública prejudica o desenvolvimento do país. Ou seja, tinha vários itens no texto, ele colocou somente esse, ou seja, ele restringiu o texto. Outra dica para você que as bancas fazem para te enganar é acrescentar opinião, outro assunto que não está no texto. Vamos dizer que tinha, como eu falei para você, né, que a segurança pública, falta de educação de qualidade, falta de estrutura familiar prejudicam o desenvolvimento do país. Isso está no texto. E ele inclui que o uso também desenfreado do celular é prejudicial ao desenvolvimento do país, né? As pessoas ficam muito ociosas, mas isso não estava no texto, ele incluiu. Então é uma alternativa já errada, apesar de ter as características citadas para o texto, vai estar errado. Contradizer o texto, ele vai contradizer o que está escrito ali. Se fala que a segurança pública, a falta de segurança pública gera violência, ele vai dizer que a falta de segurança pública não é um fator primordial para o aumento de violência. Então ele está contradizendo. E aqui temos tangenciar, cria-se uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, mas fala de outro assunto remotamente correlato, ou seja, pega o tema e fala de outro assunto parecido, mas não é o tema, tá? E aqui a dica final, que está no nosso material, como disse, caso você queira adquirir, fazer parte de um grupo que você vai ter acesso a muitas dicas de informática, raciocínio lógico português, é que questão de interpretação e compreensão de texto usarão esses artifícios nas alternativas para confundir o candidato na hora da prova. E a dica de ouro, manter o hábito de leitura é uma forma de melhorar sua interpretação de texto. Quando você lê bem, você interpreta bem. Então, é uma dica que eu dou se você quer ir bem em português ou até em outras matérias. Leia muito, escreva também. Ok? Vou finalizar aqui, galera, que o vídeo já está muito grande. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, né, se inscreva aqui no canal, deixe sua pergunta, se você vai fazer o concurso para Maracaju, qual que é o cargo que você está concorrendo, e pode perguntar à vontade, use o comentário aí, que dependendo te respondo pelos comentários ou até faço um vídeo relacionado à sua dúvida, ok? Então, bons estudos, a prova está chegando e aproveite, é uma grande oportunidade. Um abraço.